Saudações a todos, com alegria a gente retorna para mais um estudo, mais uma reflexão. Na noite de hoje nós temos como tema povos degenerados, que está dentro do capítulo da Lei do Progresso, uma dessas 10 leis que Kardec e a espiritualidade trouxeram para a gente, a fim de que nós entendêssemos a importância de compreender as normas e as regras divinas. Emmanuel deixou para a gente, no livro Recados da Vida, uma passagem, uma mensagem de título Progresso Face Dupla, onde ele mostra para a gente de forma clara a importância das duas faces do progresso. Então ele diz assim: inegavelmente o homem já realizou maravilhas no chamado progresso por fora. Investiga o espaço exterior, no entanto, raramente aprende a transitar no caminho da comunicação com os próprios vizinhos. Reconhece o imperativo da paz e consagra-lhe preciosos monumentos, mas quase sempre está pronto a sustentar conflitos que terminam pela sombra terrível da guerra. Inventou louváveis processos de ilustrar a inteligência, contudo ainda experimenta graves dificuldades para ensinar ou sublimar nas áreas do sentimento. Ergue arranha-céus e habitações coletivas, todavia habitualmente ignora como fazer a união das criaturas sem distinção de raça ou de credos. Criou o aço que lhe garante a eficiência das construções, entretanto experimenta grandes obstáculos a fim de manter a precisa continuidade da segurança íntima. Organiza associações de vários matizes para a defesa dos interesses comunitários. No entanto, a solidão na Terra é um flagelo crescente. Destaca a importância da fraternidade, enfatiza a solidariedade humana, mas a violência prossegue avançando no mundo. Eis a face dupla do progresso entre os homens. Por fora, prodígios de raciocínio e eminências de cultura intelectual. Entretanto, por dentro, mostra a chaga do ódio e do egoísmo que só a vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo conseguirá curar. Emmanuel, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, que sempre nos envolve, que sempre está conosco, responsável pelos estudos, responsável por essas reuniões do Núcleo Espírita Chico Xavier. Que nós possamos, Senhor, nesses minutos, refletindo sobre os ensinos da espiritualidade, entender a importância de desenvolver as nossas melhores potências da nossa alma, que dormitam em nós, Senhor, mas que a gente já percebe, que a gente já começa a entender de que devemos agir e melhorar, que nós possamos continuar contando com toda a força, com toda a energia dos seus tutelados, dos seus trabalhadores, Senhor, a fim de podermos crescer, ajudando ao nosso burilamento e ajudando a contribuir na evolução do nosso planeta, na evolução da nossa humanidade. Se conosco, Mestre, durante esses minutos, que assim seja, na graça de Deus. Então, é importante, eu acho que é interessante a gente rever, né, o conceito de lei, o conceito de progresso. Desde a época do animal, a gente instintivamente, a gente precisa de uma certa organização, a gente precisa de uma ordem. Então, lei é exatamente isso, é colocar em ordem, é postular aquilo que possa estabelecer
o progresso, que possa estabelecer o funcionamento de um grupo, né? E nós estamos falando, obviamente, agora já do ser humano e não mais do ser animal. Embora nós tenhamos colocado que já o animal procura isso, porque nós vimos dentro dos grupos de animais, né, sejam de elefantes, sejam de leões, né, sejam de pássaros, sempre alguém vai comandando, sempre alguém procura estabelecer uma ordem. Então, a lei é o funcionamento, a lei é algo que foi criado para estabelecer ordem, justiça e progresso. Nós temos as leis dos homens e nós temos as leis divinas. Leis divinas que são aquelas que sempre foram, serão, são hoje e continuarão sendo iguais, porque se elas mudassem, não seriam justas. E essas leis criadas por Deus são justas e são soberanamente sábias, né? São soberanamente grandes e têm o poder de fazer com que a gente, se não agora, consiga compreender a razão de vivenciá-las para poder evoluir e para poder atingirmos um equilíbrio necessário ao à nossa vivência em paz. Bom, nós temos então as reflexões, né? O que nos leva a procurar entender por que existe e se existem os povos degenerados. Até mesmo porque a gente já sabe que o espírito não retrograda, não é mesmo? Nós já estudamos e sabemos que o espírito nasce simples e ignorante e que ele vai chegar ao saber máximo, né? A pureza máxima de sentimentos, do coração, né? Da sua moralidade, mas que ele nunca retrograda, ou seja, ele nunca se atrasa, ele nunca retorna a um estado anterior. Se existem povos degenerados, como é que isso aconteceu? Como pode isso se dar? Primeiro é importante que a gente observe alguns pontos. Para que toda lei seja cumprida, né? Para que toda lei estabelecida funcione, é necessário que o seu cumprimento seja sistemático, seja as leis divinas ou seja as leis dos homens, né? A gente precisa cumprir ela de forma contínua. Porque se a gente cumpre hoje e não cumpre amanhã, se a gente faz alguma coisa boa hoje, mas não faz amanhã, se a gente faz o correto hoje, mas não faz daqui a pouco, com certeza vai haver um desequilíbrio, não é mesmo? Para que haja um equilíbrio perfeito das leis, é necessário que a gente entenda, principalmente na lei do progresso, a questão do desenvolvimento intelectual e do desenvolvimento moral. Porque nós crescemos nessas duas asas, não é mesmo? Nós crescemos intelectualmente e nós crescemos moralmente, muito embora nem sempre a gente perceba, a gente se dá conta. Como é que a gente cresce intelectualmente? A gente cresce a partir do momento que a gente estuda, a gente cresce a partir do momento que a gente observa, a gente cresce a partir do momento que a gente trabalha, porque a gente vai desenvolvendo a nossa intelectualidade, né? Então, a gente vai avançando, a gente vai evoluindo, a gente vai progredindo. Só que se a gente se ater, ou se a gente desenvolver, se a gente ficar preso ao largo das nossas existências apenas na condição intelectual, que é de raciocínio, nós não vamos avançar no lado moral. O moral, ele precisa do quê? Do sentimento.
Esse sentimento que ele nasce do instinto nosso de um certo prazer, de um instinto nosso de alegria, de satisfação, e ele vai se desenvolvendo até ir para o campo das sensações, né? Nós temos sensações maiores e sensações menores ao largo das nossas existências, até chegar na questão do sentimento propriamente dito, que é aquilo que a gente tem, que a gente percebe como algo bom que a gente desenvolve em nós, no nosso lado moral, pelas criaturas, né? Pelas plantas, pelos animais e por nós outros, né? Pelos nossos e a gente vai no desenvolvendo até a gente entender, a gente compreender de fato o que Jesus deixou para nós, que seria ou que é, né, amar a Deus, o nosso Pai Criador, sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Então, todo esse processo de progresso, né, todo esse processo de desenvolvimento moral, ele vai desde do estado animal até o estado angelical. E nós estamos dentro desse processo. Só que dentro desse processo, nós estamos agora num estágio onde nós já desenvolvemos por demais orgulho e egoísmo. Por quê? Porque nós já passamos do estágio primitivo, né? Nós já conseguimos entender, construir, nós já conseguimos trocar, nós já conseguimos observar o quanto nós somos inteligentes e o quanto nós poderíamos crescer, construir, e assim foi feito. E aí, o que se vive, o que a gente percebe como resultado dessa humanidade que tanto progrediu? A gente percebe exatamente o que Emmanuel deixou para a gente na face dupla do progresso. Por quê? Porque como intelectualmente nós crescemos bastante, nós infelizmente desenvolvemos muito as duas chagas por conta desse crescimento intelectual. Esse crescimento intelectual nos fez nos tornar muito orgulhosos. Esse crescimento fez com que a gente percebesse a nossa capacidade de entender, de construir e, infelizmente, também de fazer com que as coisas funcionem mais para a gente do que funcionem para o nosso próximo ou para o nosso vizinho. E aí a gente desenvolveu também, com isso a gente desenvolveu o intelecto, o orgulho e o egoísmo, querendo só para a gente. Kardec nos aponta em vários momentos, né, que é muito perigoso esse crescimento intelectual. Ele diz assim para a gente, no livro, nós temos várias locais onde ele deixou, tanto na Revista Espírita quanto obras póstumas, ensinamentos relativos a esse progresso intelectual. Ele diz assim: o conhecimento em si, se não aparado pelo desenvolvimento moral, muito mal poderá nos trazer. E a gente, infelizmente, vê esse conhecimento não abrangendo, né? Não facultando bem-estar para muitos povos, né? Para muitas criaturas. Uma outra coisa também que é bastante importante a gente ver ou rever antes da continuidade é essa questão de povos e nações, né? Povos é um grupo de pessoas que vive num determinado lugar, pode estar dentro de uma nação é composta de vários povos, a diferença é que a nação, ela
um povo de uma nacionalidade nasceu tem uma certa origem, desenvolveu aquele idioma daquele local e cresceu, se desenvolveu naquele local. E os povos podem ter vindo de outras nações e estar vivendo agora nessa realidade atual. Então, povos degenerados não necessariamente são compostos de uma mesma nacionalidade. Tudo obedece uma lógica perfeita, né? Exatamente no estudo dessas leis a gente entende assim. Então, se nós crescermos muito intelectualmente e não fizermos e não desenvolvermos a parte moral da gente, vai acontecer que a espiritualidade, através da vontade divina, vai nos trazer em vários momentos situações para nos modificar de forma abrupta às vezes, ou outras para nos chamar atenção. Então nós tivemos os profetas, né, que nos movimentaram em épocas antigas, nós tivemos antes mesmo de Moisés, vários deuses, né? Ou várias situações onde a gente observa a importância de manter uma determinada ordem, de manter um determinado valores bons dentro de nós, mas o homem assim não fez. Principalmente nas épocas antigas, exatamente porque o poder dominava um maior número de pessoas, o poder dominava o povo. E Jesus, quando veio ter conosco, depois de já ter nos enviado Moisés, ele veio exatamente porque ele entendia que nós estávamos prontos para conseguir entender a importância dele dar cumprimento às leis que ele havia deixado, que ele havia ajudado Moisés a nos trazer, né? A importância de não matar, a importância de respeitar, e ele viria dar cumprimento. Por quê? Porque Jesus, com as suas máximas, ele ia tocar, como ele vem tocando, cada indivíduo dessa coletividade, né? Porque o que forma um povo são vários indivíduos, nós somos um grupo, o povo é um grupo de indivíduos. E é importante que eu, que você, que todos nós que estejamos estudando, que todos nós que estejamos compreendendo, façamos a nossa parte, né? Não fiquemos esperando para que o dirigente, para que a organização maior, para que o vizinho do lado, para que o outro cumpra, que a gente possa entender que todos nós somos parte importante dessa massa, né? Se nós crescemos, se nós avançamos na ciência, se nós avançamos na forma de poder educar, se nós avançamos na engenharia, nas descobertas, na tecnologia, nós temos capacidade de cada um, dentro da sua esfera de ação, cada um tem a possibilidade de, dentro dessas áreas, dentro dessas vertentes, levar, né? Trazer, usar o bem, usar o moral, usar a ética, usar o correto, sentimentalmente falando. Como que a gente faz isso? Nós temos capacidade, porque nós já fomos chamados a atenção para isso, nós temos capacidade de refletir e de entender, através das nossas reflexões, se a gente está agindo de forma boa,
se a gente está agindo no bem, dentro daquela ação que seja ainda na área intelectual. O que eu levo quando eu ministro uma aula? O que eu levo quando eu construo determinado grupo de salas, determinados prédios? Eu ajudo outras pessoas de que maneira? Eu vou facultar, eu vou possibilitar que essa minha descoberta também ajude outras pessoas? Nós sabemos, por exemplo, que hoje no deserto existe locais para esquiar. Nós sabemos que hoje no deserto existem jardins. Então nós sabemos que o homem já consegue levar água aonde não existe água. Nós já entendemos que nós conseguimos transformar, dessalgalinizar a água. Então nós já podemos entender que um grupo bem grande de pessoas, um povo pode ajudar os outros povos mais atrasados, mais infelizes, que não têm nem mesmo o necessário. Mas para isso é necessário, é importante que nós façamos a nossa parte dentro do nosso clã, dentro do nosso grupo. Continuando relativo às reflexões de Kardec, ele diz o seguinte: o intelectual é impotente para regenerar. O intelectual é impotente para regenerar. Mas o intelectual pode fazer com que a gente desenvolva o nosso moral. Enquanto o homem for dominado pelo orgulho e o egoísmo, ele utilizará seus conhecimentos em benefício próprio, em benefício de suas paixões, de seus interesses pessoais, razão porque os aplica com aperfeiçoamento nos meios de prejudicar os outros e se destruírem mutuamente. E aí a gente vê, infelizmente, já no terceiro milênio, a gente vê, nesse novo milênio, a gente vê guerra, né? A gente vê um grupo de pessoas intelectualmente, de criaturas intelectualmente desenvolvidas, mas que não entendem a importância de maleabilizar-se moralmente, né? De inferir na importância de não causar a dor ao próximo, né? Muito mal o intelectual pode causar se ele realmente não se investir da moralidade. Para que isso aconteça, é importante que a gente observe o que a gente está fazendo e que a gente observe também o que vem a ser mal e o que vem a ser bem. Como é que eu lido quando uma pessoa fala para outra que ela está mal vestida, por exemplo? Né? Como é que eu lido quando eu vejo uma pessoa em necessidade e vendo outra do lado, ou tendo a minha bolsa repleta de coisas para guardar no meu armário e utilizar durante o meu mês? Nós costumamos nos aferir em algum momento do nosso dia, do nosso mês ou do nosso ano. É importante que a gente observe qual o resultado daquele arbítrio e daquelas escolhas que eu possuo. E é tão interessante essa questão que é exatamente por conta disso que a espiritualidade nos trouxe o estudo dos povos degenerados. Sabe por quê? Porque é através do sofrimento que o livre-arbítrio mal exercido vai causar que o homem, que o ser que se enganou, que o ser
que continua se enganando, um dia vai mudar. Nós temos no livro A Caminho da Luz, essa obra magnífica de Emmanuel, né? Livro belíssimo, que também é muito importante que a gente leia, que a gente estude. Nós temos um fato da história que ele nos trouxe registrado, né? E que muitos de nós espíritas sabemos que isso ocorreu. Lembrando que povo degenerado é aquele que se inferiorizou. E lembrando que povo degenerado é aquele que passou para um estágio de selvageria, que retornou para o estágio primitivo. E aí é muito importante que a gente observe essa questão de não retrogradar. Sim, o ser individual, ele não retroagiu, porque isso não acontece nunca. O ser avançou, ele permanece com todos os seus conhecimentos ou todos os seus valores adquiridos, tanto intelectuais quanto morais, ao largo das suas existências. Mas se ele é relutante no mal, se ele não conseguiu compreender a importância de fazer diferente para poder seguir com aquele grupo que está indo para um mundo melhor, ele não avança junto com esse grupo. Ele não avança para o mundo ou para encarnações de povos regenerados. Ele continua nesse estágio que todos nós estamos, que é o estágio de provas e expiações. Então, povo degenerado é aquele que não vai mais, é aquele grupo de indivíduos que não vai mais seguir com aquele outro grupo que vai evoluir, que vai avançar para mundos ou para estágios melhores. Os povos degenerados são os povos rebeldes, espíritos que têm rebeldia, espíritos endurecidos, que precisam então de uma dor mais intensa, de uma situação mais profunda para realmente mudar. Então nós temos, para fazer uma analogia mais ou menos com o que vem acontecendo conosco, nós temos então essa história, que é história no sentido histórico mesmo, que Emmanuel deixou para a gente, que os espíritos junto com Emmanuel deixou para a gente sobre o que aconteceu com alguns povos da constelação de Capela. Nos mapas que os astrônomos terrestres estudam hoje em dia, observa-se uma constelação do cocheiro da Terra, chamada Cabra ou Capela. Observe o seguinte, não é um orbe, é uma constelação, ou seja, um local onde existem vários mundos, né? A luz gasta quase 72 anos para chegar à face da Terra, considerando-se desse modo a luz de Capela. Nós tivemos um problema aqui de queda na nossa gravação, mas dando continuidade. Nós estávamos falando sobre essa fase que a humanidade vem atravessando, que Emmanuel chama de crepúsculo da civilização. Por quê? Porque é exatamente o início que se dá num determinado local onde ela vai dar continuidade ao seu estágio evolutivo. Então, no crepúsculo da civilização da Terra,
vieram esse grupo de espíritos rebeldes que existiam num dos orbes, né? Porque a capela era uma constelação formada de vários locais onde espíritos habitam, né? Então, num dos orbes, espíritos rebeldes foram alijados, né? Daquela humanidade e vieram viver na Terra. No plano espiritual, ele diz assim: as grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram então localizar essas entidades pertinazes no crime, ou seja, esses espíritos rebeldes que ainda não tinham entendido a importância de se modificar, né? Que ainda não haviam passado por dissabores que os educasse, porque nós sabemos que a gente pode crescer pela dor, mas também crescemos pelo amor. Por quê? Porque quando a gente observa resultados bons para os outros, a gente deveria, ou a gente deve, querer esses resultados bons para a gente também. E a bondade, o bem, as consequências boas de uma civilização só se dá quando a gente faz o bem. Então, continuando, esses espíritos mais avançados deliberaram localizar essas entidades aqui na Terra, localizar no sentido de colocar elas, né, nessa Terra para crescer pela dor, né, pelos penosos processos da dor, conquistando assim as potências do seu coração, impulsionando assim, né, o progresso desses irmãos, dito na ocasião, porque eram irmãos inferiores. Foi assim, continua Emmanuel, foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes. Jesus, enquanto espírito, governador desse orbe, desse reino, né, que ele já estava governando, né? Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou aquelas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade, no esforço regenerador, né? Ou seja, eles degeneraram, mas eles podiam regenerar, poderiam regenerar, né? E regeneraram também, né? A gente já sabe que a Terra já tem milhões e milhões de anos, né, de avanço dentro das suas eras. E pela própria história a gente vê que a cada 1000 anos há um avanço considerável normalmente entre os espíritos, no esforço regenerador de si mesmo. Mostrou-lhes o campo imenso de lutas que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito de sua misericórdia e de sua caridade sem limites. Aqueles seres desolados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta Terra. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura, reencarnando-se-ia nas raças ignorantes e primitivas a lembrarem o paraíso perdido e o firmamento distante. Por muitos séculos não veriam a suave luz de capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e reconfortados com a sua imensa misericórdia. Isso se deu, isso já aconteceu, né? Nós vemos então agora um processo similar se dando com nós, né, os
terráqueos, nós que vivemos aqui nesse orbe. Então um grupo permanece nesse orbe, porque o orbe vai avançar, o orbe já iniciou o seu avanço para mundo de regeneração, saindo da condição de provas e expiações, e aqueles outros que ainda não entenderam isso vão ser enviados para planetas onde se aproveite da sua intelectualidade, da sua capacidade de ajudar esse povo mais atrasado, que também lá encarnará, ou lá já deva estar encarnando, a crescer. A natureza ainda era, para os trabalhadores da espiritualidade, um campo vasto de experiências infinita. A moderna genética não poderia fixar como hoje as expressões dos genes. Por enquanto, no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de apisolamento, aprimorando-se elementos de astralidade, consolidando as expressões definitivas com vistas à organização do porvir. O que ele coloca aqui para a gente é que todo um processo de elaboração diferente já estava sendo preparado na ocasião para que esses espíritos renascessem com as nossas características físicas de ser humano desse orbe, de ser humano desse planeta, de ser humano adaptado às condições necessárias a esse planeta. E aí ele fala sobre as raças brancas, né, que nós tivemos aqui numa determinada época, nascendo na Ásia, nascendo no Istmo de Suez, nascendo na África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, que afundou depois, né, que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na Terra. Muito triste a gente imaginar que espíritos que saíram de um orbe de Carpela ainda possa estar aprisionado num mundo atrasado, sem eles terem podido avançar, porque são rebeldes, são retrógradas, são teimosos, né? Eles falam depois para a gente, Emmanuel coloca que ele coloca que as raças adâmicas elas formaram 4 grandes povos. Guardavam vaga lembrança da situação pregressa, as tradições do paraíso perdido passaram de gerações em gerações até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante de Capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos árias, dos egípcios e dos do povo israelense e dos indianos. Repito, de lá de Capela formou-se os árias, os egitos, os israelenses e os indianos. Dos árias, descendente a maioria dos povos brancos da família hindu-europeia, nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. É muito, muito interessante a história desses povos, é muito interessante a leitura, a observação de toda a narrativa e, às vezes, até mesmo
da gente ir em busca de outras informações que Emmanuel nos deixou. É de grande interesse o estudo da movimentação no curso da história através dessa análise. É possível examinarmos os defeitos e as virtudes que trouxeram esse povo para nós, né? Para que a gente entenda as idiosincrasias, né? Os hábitos, os costumes que vieram dentro do cerne, dentro do espírito dessas criaturas, e também os antagonismos, aquilo que nos aproximava ou aquilo que nos separava. Para fechar, nós temos a promessa do Cristo, tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos isolados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que por sua vez as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e os seus mensageiros. Os enviados do infinito falaram na China da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento do Cristo. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhe espaço no caminho do porvir. Hoje nós temos tantos filmes, né, que mostram isso para a gente. Na Índia era conhecida toda a história evangélica que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina. E o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhes a glória divina na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra de seus profetas eminentes. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor, todos o que queriam, localizando seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo com a alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, à sombra do tronco de Jessé, o Filho de Deus. Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Hoje, meus irmãos, nós espíritas cristãos, nós espíritas conscientes de que somente através dos ensinos de Jesus, nós podemos realmente nos salvar, né? Porque a caridade trazida à nossa atenção através de Kardec, através da caridade, através do amor em ação, né? Nós podemos realmente nos libertar. Nós somos espíritas, nós somos espíritos evangelizados. Nós somos espíritos evangelizados. Nós já entendemos a importância do Evangelho de Jesus no nosso dia. Então, nós temos dever de ajudar o maior número de criaturas, de auxiliar o maior número de irmãos nossos, de irmãos em Cristo, a avançar para essa terra que é o nosso mundo de regeneração. Nós temos esse dever para conosco, em primeiro lugar, e para com Jesus, em segundo lugar, em nome de Deus. Que os nossos anjos guardiães, que os nossos protetores, que a falange dos grandes vultos da humanidade, né? que estiveram aqui conosco, Gandhi, Madre Teresa, e todas essas criaturas que tanto bem nos fizeram, todos esses letrados, todos esses que compõem essa obra maravilhosa do Livro dos Espíritos, que fez agora, né, mais um ano no dia 18 de abril, mais um ano da sua existência, que todos eles possam nos fortalecer nessa empreitada. Muito obrigada e até a próxima.